Esse é o quadro Minha Questão. Se você quer entender um pouco mais, vem comigo que eu vou te mostrar. Eu me chamo Eduardo Cavalcante e sou o seu professor virtual. Você está assistindo o quadro Minha Questão. Agora, nós vamos resolver a questão da aluna Rebeca Zilda, do Colégio Cristos, em Fortaleza, Ceará. Rebeca, presta atenção. A sua questão ela é especificamente sobre uma parte da eletricidade que é Lei de Coulomb, que é o início da eletrostática. A eletrostática, apesar de ser o início da eletricidade, não é um dos assuntos mais fáceis, porque envolve muito cálculo, muita potenciação e o aluno termina não gostando. O que é comum. Ele associa eletrização por contato, então o aluno tinha que ter essa noção, e associa também força elétrica. E mistura um pouquinho com a trigonometria de um triângulo retângulo. Primeiro você tinha que perceber que a carga que foi doada às duas esferas, você tem uma esfera suspensa por um suporte e outra suspensa por um fio. Essa carga ela é dividida para dois corpos iguais. E não só dois corpos, duas esferas. Então, como essa carga é dividida para duas esferas, a carga termina sendo dividida igualmente e se espalhando pela superfície da esfera, obrigatoriamente. Já que o objeto é esférico e não tem pontas, essa carga se divide igualmente para cada unidade de área, sendo duas esferas condutoras. Você simplesmente tinha que perceber que Qzão se divide aqui em Qzinho e Qzinho. Eu vou chamar assim, duas cargas positivas. Eduardo, o que me garante que a carga será dividida igualmente? O fato das esferas serem idênticas. O que me garante que a carga se distribuirá para as duas? O fato delas estarem em contato. Beleza. Eduardo, essa carga Qzinho, então, ela é metade de Qzão? Perfeito, já que a carga foi dividida igualmente. Segundo passo. Já que a carga foi dividida e as duas esferas estão carregadas, entre elas surge uma força de repulsão. Show de bola? Essa força de repulsão vai criar a elevação dessa esfera. E isso faria com que elas não ficassem alinhadas na mesma horizontal, vamos dizer assim. Aí o que foi que ele fez? Para evitar reclamações, ele suspendeu, se você perceber, a esfera que estava suspensa pelo suporte. Quando ele suspende isso aqui, ele deixa as duas obrigatoriamente na mesma linha, no mesmo nível, em relação à horizontal. Beleza? Quando ele fez isso, ele facilitou a tua vida, porque ele formou um triângulo retângulo bem bonitinho. Esse triângulo retângulo aqui, você vai ter que trabalhar com ele. Mas, independente de perceber isso ou não, a primeira coisa que você tinha que fazer era aplicar as forças. Então vamos lá. A esfera onde tudo gira em torno dela é essa. E ele forneceu o peso dela no enunciado da questão. Essa força-peso de 1,2 vezes 10 elevado a menos 2 newtons. Aí, para facilitar aqui, eu chamei de 1,8, né? 18 vezes 10 elevado a menos 3 newtons. Fora isso, ele forneceu também a constante eletrostática, se você perceber. E aí, como o valor é 9 vezes 10 elevado a nona, então essa constante significa dizer que ela é do vácuo. Newton metro quadrado por coulomb quadrado, ok? Quando ele fez isso, aí o passo seguinte, aplicar as forças. Então vamos lá. Essa esfera tem massa, tudo gira em torno dela, ela sofre a ação de uma força que é a força-peso, o peso aqui da esfera. Fora a força-peso, eu tenho a esfera suspensa por um fio. Então bem aqui a gente tem a força o quê? Tensora. Eu chamo assim, se você chama de tração, não tem problema nenhum. Pode chamar de tração, fique à vontade. Essa força tensora está aqui, ela. Fora isso, nós temos a repulsão elétrica criada entre essas duas esferas, já que eu estou tratando as duas como carga pontiforme. Isso me dará o direito de usar a lei de Coulomb. Como assim, Eduardo? Para que você fala isso? Por isso. A lei de Coulomb, aquela fórmula entre duas partículas eletrizadas, eu não sei se você sabia, ela só se aplica se você estiver trabalhando com partículas. Uma esfera, como a carga se distribui na superfície de maneira homogênea, isso me permite imaginar a carga concentrada no centro, o que classifica ela como pontiforme. Então eu posso sim, para esferas, apesar de não ser uma carga pontiforme, utilizar a lei de Coulomb, ok? Por isso que, se você perceber, a maioria das questões ou elas tratam de cargas pontiformes ou são objetos em formatos esféricos eletrizados, para lhe dar o direito de usar a lei de Coulomb. Aí beleza, você tem aqui as duas esferas eletrizadas. E como estão eletrizadas, estão se repelindo. Há uma força de repulsão aqui nas duas. Eu vou citar a força só nessa. Essa força elétrica bem aqui. Que é dada pela lei de Coulomb. Após introduzir os três vetores, o que você nota? Que um deles está fora da direção que você está acostumada a trabalhar. Que é essa direção horizontal e essa direção vertical. Então você necessita decompor um dos vetores. E eu acredito realmente que você fez tudo isso.
Só que aí você nota que essa força tensora está atrapalhando na hora que você vai decompor o vetor. Então, decompondo a força tensora em duas, tá? Eu vou ter uma componente aqui na vertical e eu vou ter outra componente aqui na horizontal. Essas componentes, eu vou ter que dar nome, né, a elas, um valor. Aí a gente usa aquela regrinha do colado e do separado, que é, esse ângulo aqui vem para essa posição, eles são alternos internos. Então, 45 graus pode ser escrito aqui. Fora isso, como eu tenho entre esse vetor, essa componente e esse vetor, um ângulo, significa dizer que eles estão colados entre si. Colados eu uso cosseno. Então, com o ângulo no meio, eu uso cosseno. Sem o ângulo representado, eu uso seno. Mas, Eduardo, aqui não é 45 também, já que aquelas componentes formam entre si um ângulo de 90? Concordo. Mas você usa a representação do ângulo estar ou não naquela posição, não o valor verdadeiro dele. Se o ângulo veio nessa posição, eu uso cosseno. Se o ângulo não veio, eu uso seno. Então, isso aqui fica T cosseno 45 graus, enquanto isso aqui fica T seno 45 graus. Feito isso, você agora tem que eliminar o vetor que você decompôs. Você nota que você decompôs o vetor T. Então, essa força tensora, ela tem que ser cancelada em seu raciocínio. Agora você fica com 4 vetores para trabalhar. 2 realmente verdadeiros forças da questão e 2 componentes. Como essa questão ela também é de estática, porque o objeto está em equilíbrio, sob força resultante igual a zero, você nota que você pode equilibrar as forças. E eu acredito realmente, Rebeca, que você chegou até aqui normalmente, com um passo simples, que é, eu posso dizer que T seno 45 graus consegue ser numericamente igual à força elétrica. Igual à força elétrica. E você também vai poder igualar T cosseno de 45 à força peso. T cosseno de 45 graus à força peso. E eu acho sim, realmente, que você chegou aí e deve ter desenrolado legal. Percebe-se que o seno de 45 é igual ao cosseno de 45. Aí você nota que isso aqui, essa parte da equação e essa parte da equação se tornam iguais. E se isso é igual a isso torna a força elétrica igual ao peso. E você poderá, então, igualá-los. Se essa força elétrica ela consegue ser numericamente igual ao peso, alguns professores preferem dividir uma expressão pela outra. Na divisão você cancela T seno com T cosseno. E cancelando você percebe que isso é numericamente igual a 1. Logo, a força elétrica é igual ao peso também. Matematicamente, eu acho que você resolveria isso aqui rapidamente. Como a força elétrica é igual ao peso, eu posso igualá-los. A lei de Coulomb ao peso. Ok? Então fica K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo de uma carga, vezes o módulo da outra carga. Lembre-se que a gente coloca essas cargas em módulo, essas cargas aqui, mas como são duas positivas, aqui não vai fazer muita diferença. Pelo quadrado da distância, igual a força peso, que eu poderia substituir por mg, mas no enunciado da questão, ele já te fornece 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 medido em newtons. Então eu já vou usar o próprio valor que ele me forneceu. Feito isso, olha o que você nota. K, aí Q vezes Q, isso vai dar Q ao quadrado, pelo quadrado da distância. Vou substituir os valores. K vezes Q vai dar Q ao quadrado sobre o quadrado da distância igual a força peso. Vou substituir agora. Para substituir, o que é que você notaria? Que a constante ele forneceu, a força peso ele forneceu, a carga foi a pergunta da questão, ele quer, na verdade, saber a carga de cada esfera dessa que eletrizou-se, ou seja, ele quer metade de Qzão. Só que aí você deve ter enganchado nesse momento, que é, professor, não tem uma distância entre as esferas. Perfeito. Essa distância seria a saída através do triângulo retângulo. Que o aluno, nesse momento, ele teria que perceber, ô professor, era mesmo a saída no triângulo retângulo, aí você vai dizer, você que está assistindo o vídeo, professor, como é que eu faço? Para tirar da minha dúvida também, você acessa lá no link da descrição do vídeo, o link que eu deixei do Telegram para entrar em contato e enviar a tua questão. É rápido e fácil. Show de bola? Eduardo, então como é que eu faço para saber aquela distância? Essa distância aqui, que é a distância entre as duas esferas, entre as duas cargas pontiformes, você vai retirá-la de um triângulo retângulo. Afinal, usa a definição de seno. O que é seno? Quanto é que é o seno de 45 graus? Não é cateto oposto pela hipotenusa? Para seno de 45 graus, quem é o cateto oposto? D, que é justamente a distância que nós estamos precisando.
Quem é a minha hipotenusa? É o comprimento, galera, do fio. E esse comprimento do fio, ele forneceu 20 centímetros, que eu não vou poder usar em centímetros, tem que ser em metros. 20 centímetros, 0,2 metros. Então, essa distância, 0,2 metros. Ok? Quanto é que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2, que é igual a D sobre 0,2. Quando você der uma ajeitada nisso, cancelou 2 com 0,2, esse D equivale a 0,1 vezes a raiz de 2. E eu ainda vou dar uma mexida mais aí. Eu vou deixar essa distância como sendo raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 1, que equivale a esse 0,1. Tudo isso medido em quê? Em metros. Pronto. Acredito que se o D você colocá-lo dessa maneira, ficará mais fácil utilizá-lo lá na frente. Vamos lá. Substituindo os valores agora. Quem é essa constante? 9 vezes 10 elevado a 9. Ah, Eduardo, agora eu não preciso mais assistir o vídeo, né? Afinal, você já resolveu o seu problema. É verdade. Isso aqui eu sei que você sabe fazer. Todos vocês já sabem. Essa constante, ela equivale, essa carga é o que você deseja, que é o quadrado, pelo quadrado da distância. E essa distância nós descobrimos através da trigonometria básica do triângulo retângulo, que é essa. Essa distância vai ficar raiz de 2 vezes 10 elevado a menos 1, tudo isso ao quadrado, igual a força-peso, que ele forneceu o valor da força-peso, medida em newtons, que eu vou utilizar 18 vezes 10 elevado a menos 3, medida em newtons. Dando uma ajeitada, isso vai ficar, ó, 9 vezes 10 elevado a 9, que é ao quadrado, sobre raiz de 2 ao quadrado, 2. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, 10 elevado a menos 2. Igual 18 vezes 10 elevado a menos 3. Entenderam agora por que eu coloquei 18? É porque se for 18, rapidamente o aluno enxerga que eu posso cancelar isso aqui com isso. Eu vou ter então 1 e 2, 2 vezes 2, 4. Então esse quadrado da carga, deixa eu só passar uma linha aqui. Esse quadrado da carga, ele equivale a quanto? Quadrado da carga equivale a 4 vezes 10 elevado a menos 5. E quando esse expoente que está positivo passa para o outro lado, dividindo, mas sobe negativo. E menos 5 com menos 9 vai dar menos 14. Então, 4 vezes 10 elevado a menos 14, carga, aí eu não posso colocar unidade porque eu não tirei a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 10 elevado a menos 14. Aí como é que você faz? Regrinha de potenciação. O expoente, e você divide pelo índice da raiz. Como a raiz é quadrada, 14 por 2. Isso vai dar menos 7. Essa carga equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 7, com a carga medida em coulomb. Isso aqui refere-se ao gabarito da questão como sendo o item B de bola. Bem, assim como a Rebeca, qualquer um de vocês pode me enviar a sua questão, me enviar a sua dúvida, e eu acredito que eu possa lhe ajudar. Acesse o vídeo, se puder, dá o teu joinha, se puder, se inscreve no canal, que eu estou te aguardando. Um beijão grande para todos e até a próxima.